Bom, em relação à resolução de estruturas, existem dois grandes métodos para a gente resolver estruturas, inclusive as hiperestáticas, né? Um é o método da flexibilidade, que foi o método que a gente viu na primeira metade do curso, e agora a gente vai falar de um outro método, que é o método da rigidez. Quando se trata de uma estrutura hiperestática, eu sei que eu não consigo resolver só com equilíbrio, eu tenho que lançar mão do equilíbrio e da deformação da estrutura. E existem dois caminhos para resolver essa estrutura hiperestática. Um caminho é eu fazer o que faz o método da flexibilidade, que eu equilibro a estrutura para as diversas solicitações diferentes e, no final, eu escrevo uma equação de compatibilidade para levar o sistema principal para o sistema real, e daí eu descubro os incógnitas das equações de compatibilidade, que são forças, ou forças externas, né, reações de apoio, ou forças internas, no caso, esforços, se eu tiver quebrado um vínculo interno. No método da rigidez, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou pensar na compatibilização da estrutura primeiro, e depois eu vou equilibrar. E resolvendo as equações de equilíbrio, eu descubro quais são os deslocamentos necessários em cada seção dessa estrutura para garantir o equilíbrio. Então, eu estou fazendo um caminho meio que inverso, né? Eu estou partindo de compatibilizações e no final eu estou equilibrando. Esse é um método que ele é um método mais geral do que o método da flexibilidade, porque ele não é um método de resolução de estruturas hiperestáticas só. Ele é um método de resolução de qualquer estrutura reticulada, né? Ele é um método, inclusive, utilizado por qualquer programa de análise estrutural. A gente utiliza o método da rigidez em si, né? Para fazer o cálculo matricial de estruturas e programar isso, porque é um método, como vocês vão ver, ele é muito menos livre do que o método da flexibilidade no sentido da escolha do sistema principal. A gente vai ter um sistema principal também, só que a ideia aqui é uma ideia, por assim dizer, é o caminho inverso, é o caminho oposto. Né? Enquanto no método da flexibilidade eu flexibilizo e aí eu faço o equilíbrio nas várias estruturas para depois compatibilizar, no método da rigidez eu enrijeço a estrutura. Para depois eu faço a compatibilização em separado e no final eu equilibro todo mundo. Então, a ideia inicial é eu vou pegar aqui uma certa barra, vamos dizer que eu tenho uma barra B numa estrutura reticulada. E vou estudar aqui, tá? Eu estou falando de uma estrutura que trabalha a flexão, por exemplo, que é o que está aqui, né? E aí aqui eu vou estudar, vou separar, por assim dizer, vou fazer uma superposição, e isso é uma coisa que os dois métodos têm de semelhante, de equivalente. Eu vou trabalhar com superposição de efeitos aqui também. Então, como é que funciona? Eu penso aqui que eu tenho uma barra, aí eu tenho uma solicitação nessa barra. E quando essa barra ela se deforma, acontecem vários deslocamentos nas seções de extremidade da barra. E aí, o que eu fiz aqui? Eu descrevi essa deformada total da barra, colocando aqui os vários deslocamentos que acontecem. E aí eu vou pensar
numa superposição desses efeitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, por assim dizer, calcular o diagrama do momento fletor que aparece devido à solicitação externa, que aqui aparece até por último, mas eu tenho sempre costume de fazer primeiro. Quando a gente for resolver problema, vocês vão ver que eu vou resolver primeiro a solicitação externa. Mas eu vou separar os momentos, no caso, que aparecem nessa barra, pela solicitação externa e por cada um dos deslocamentos nodais. Então, eu tenho aqui os deslocamentos transversais de A e B, eu dividi em um deslocamento translacional da barra como um todo, que é esse ρA aqui, quanto A se deslocou. Então, eu vou decompor esses deslocamentos aqui nesse ρA e num ρAB, que é o deslocamento relativo entre A e B na direção transversal da barra, que a gente também costuma chamar esse deslocamento de deslocamento ortogonal recíproco. Tá? Então, é o deslocamento relativo entre as extremidades A e B na direção perpendicular à barra, né? Direção transversal à barra. E aí, eu pensei também no ângulo de A, de rotação em A, né? E no ângulo de rotação de B. E aí, eu vou separar isso. Então, eu vou avaliar um momento só para esse deslocamento aqui translacional da barra como um todo. Isso é um movimento de corpo rígido, né? Vou até colocar aqui, movimento de corpo rígido, então não gera esforço nenhum. Depois eu vou pensar, vou fazer o quê? E quando eu estou fazendo isso, né? Quando eu estou dividindo, eu vou fazer como eu fazia lá no método da flexibilidade. Essa superposição vai seguir a mesma ideia. Eu pego no sistema principal, eu vou olhar só para a solicitação externa, x1, x2, x3, fica tudo igual a zero. Depois eu faço x1, aí todas as outras solicitações eu não considero. Então, aqui eu estou fazendo isso. Primeiro eu olho só para esse deslocamento translacional aqui da barra como um todo, ρA, e aí eu considero ρAB, φA, φB, e o momento que apareceu pela solicitação externa zerados, eu tiro todo mundo, eu faço não ter solicitação externa, φA, φB e ρAB igual a zero. Depois eu faço só o ρAB diferente de zero, aí conservo a rotação em A, a rotação em B e a solicitação externa, né, igual a zero. Aí eu tenho um diagrama de momentos aqui. Depois eu vou considerar esse ρAB igual a zero, o φB igual a zero, o ρA igual a zero, a não existência da solicitação, e vou mexer só com o ângulo φA. Vou ver qual é o momento que acontece. Depois eu vou mexer somente com o ângulo φB e vou avaliar o que acontece. E depois eu vou mexer só com a solicitação externa e vou avaliar esses momentos que aparecem aí. A ideia é eu fazer isso com todas as barras da estrutura. Então, eu avaliar em todas as barras da estrutura, avaliar quais os deslocamentos que essa barra sofreu com a solicitação, e aí ir avaliando, né? E avaliando deslocamento por deslocamento. O que eu vou fazer? Eu vou enrijecer. Antes, no método da flexibilidade, eu tirava apoios, agora eu vou colocar apoios. Se existe a possibilidade, né, de haver um movimento ali, eu vou restringir esse deslocamento e eu vou trabalhar mexendo com um deslocamento de cada vez, tá? Existe um outro caso aqui, que é o caso de se eu tiver uma dessas extremidades rotuladas, tá? Se eu tiver uma dessas extremidades rotuladas, percebam bem que se aqui for uma rótula, esse ângulo φA, ele vai ser um ângulo que vai aparecer, né, pelas outras solicitações. Se eu pegar e rotacionar ali onde tem uma rótula,
A gente viu isso lá no método da flexibilidade, quando eu falei que se você aplicasse no apoio do segundo gênero um recalque rotacional, não ia aparecer esforço nenhum, né? Porque não tem trabalho realizado ali. Então, aqui é exatamente isso. Se eu tiver uma rótula aqui e aplicar uma rotação aqui, não vai aparecer esforço. Então, nesse caso de eu ter uma rótula, eu tiro um caso, né? Aqui eu tinha cinco etapas, vamos dizer assim, porque eu tinha FIA também. Aqui, como eu não vou mexer no FIA, né? Eu vou simplesmente... Daí a rotação, né, vai ser a soma das rotações que eu encontrar nas solicitações, né? Aqui na translação não aparece rotação nenhuma, né? Quando eu faço aqui esse deslocamento ortogonal recíproco, vai aparecer uma rotação φ1. Quando eu fizer o φb, vai aparecer uma outra rotação φ2. Quando eu aplicar a solicitação externa, uma rotação φ3. E no final, o valor de φA vai ser a soma dessas 3 rotações, tá? Bom, outra coisa, né? Quando eu defino agora essas incógnitas, né? As incógnitas agora são deslocamentos, né? Que podem ser deslocamentos de rotação e de translação. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente foi essa que eu coloquei para vocês, né? Que o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar no efeito, né, da solicitação externa e dos deslocamentos nas seções das barras. Isso para todas as barras da estrutura, tá? E daí, eu depois vou acabar equilibrando esses nós. Então, eu vou primeiro trabalhar com estruturas em que eu prendo essas rotações, em que eu prendo esses deslocamentos de ortogonais recíprocos, e aí eu vou fazendo eles um por um acontecerem, né? Eu vou fazendo cada um desses efeitos acontecerem e depois eu faço o equilíbrio disso tudo. Então, essas deslocabilidades, né, que são nada mais do que os deslocamentos nas seções, eu divido essas deslocabilidades em 2 tipos. As deslocabilidades que eu chamo de internas, que são as rotações, e as deslocabilidades externas, que são as translações, né, que podem acontecer em cada uma das seções da estrutura. Bom, em relação às deslocabilidades de rotação, o que eu tenho que pensar, né, na hora de eu avaliar quais são as deslocabilidades de rotação que eu tenho que prender, quantos deslocamentos eu tenho que prender para usar o método da rigidez, né? Então, quando é que eu vou considerar essa rotação como uma incógnita para o meu problema? 2 coisas têm que acontecer. Uma é que quando eu aplicar a prescrição dessa rotação, apareça esforço na estrutura. Então, só vai ser uma deslocabilidade para mim, no método da rigidez, quando o nó em questão, ele não for um nó rotulado, em outras palavras. Porque se for um nó rotulado, na hora que eu aplicar ali uma rotação prescrita, não vai aparecer nenhum esforço, nenhuma força devido na estrutura, né, devido àquela imposição de rotação. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é essa, né? Se, por um acaso, tem uma rótula ou não. E a outra coisa que eu tenho que observar é se eu conheço aquela rotação. Porque incógnita é o que eu não conheço. Então, assim, se eu conhecer a rotação não é uma deslocabilidade, porque não é incógnita para mim.
É por isso que se fala um pouco de deslocabilidade interna, porque avalia um nó externo de uma estrutura, né? Uma seção externa da estrutura. E aqui eu vou falar um pouco, depois eu vou esclarecer mais um pouco em relação a isso. O que eu chamo de seção externa? A seção externa de uma estrutura é uma seção em que não há uma continuidade da estrutura passando por aquela seção. Então, por exemplo, aqui nesse desenho, eu teria que as seções externas, os nós externos, seriam esses dois do engaste. Por quê? Porque não tem uma continuidade da barra em nenhuma direção aqui. Só chega uma barra ali. Não tem continuidade. Aqui, olha, nessa seção, tem 3 barras chegando. Aqui tem 2 barras chegando. Ou seja, se eu analisar vindo por uma barra, tem uma continuidade. Aqui não, só chega uma barra. Então, os nós externos são esses, são os que só chegam uma barra. Normalmente, os nós externos, eles têm aí um engaste, um apoio do segundo gênero, um apoio do primeiro gênero. Se eu tiver um engaste, eu sei que a rotação é igual a 0. Ou, se eu tiver uma rotação prescrita, não engaste com uma rotação prescrita, eu conheço o valor dessa rotação. Se eu conheço, não é uma incógnita. E se eu tenho num nó externo um apoio do primeiro ou do segundo gênero, a rótula está implícita ali. Então, assim, eu aplicando uma rotação ali, eu não vou gerar esforço. Então, talvez por isso se chamem essas deslocabilidades de rotação de deslocabilidades internas. Qual é a exceção para isso? É eu ter uma mola rotacional, tá? Né? No nó externo. Então, se eu tiver uma mola rotacional no nó externo, aí eu vou ter uma deslocabilidade interna no nó externo, por assim dizer, né? Então, eu prefiro pensar assim, deslocabilidade interna é a de rotação, deslocabilidade externa é a de translação, tá? Então, aqui, onde é que elas vão existir? Eu vou botar assim, onde? Aí eu vou colocar aqui, nós internos não rotulados e nós externos, né, com mola rotacional. Então, são esses 2 casos em que eu tenho uma deslocabilidade interna, uma deslocabilidade de rotação aparecendo. E essa deslocabilidade externa? Essa deslocabilidade externa é uma deslocabilidade de translação. E ela seria, a princípio, também muito simples se eu não tivesse, seria muito simples de avaliar se eu não tivesse considerando que eu estou desprezando a deformabilidade por esforço normal, tá? Por que eu desprezo a deformabilidade por esforço normal? O que acontece aqui é o seguinte, eu tenho, tá, algumas formas de analisar esse problema. Como eu disse aqui, quando eu vou tornar essa resolução um código computacional, ao eu tornar um código computacional, eu tenho que fazer com que eu não precise pensar. Eu tenho que transformar aquilo numa senhora receita de bolo para só ir seguindo os comandos e eu conseguir resolver a estrutura. Então, nesse caso, eu realmente tenho que sair prendendo todo mundo. Então, aqui, se eu estiver no plano e eu olhar para esse nó, quantas deslocabilidades externas eu tenho, né? De translação eu tenho 2. Pronto, acabou, porque eu não conheço nenhum desses 2 deslocamentos. Só que se eu for fazer isso, é assim, o trabalho que se tem para resolver
a estrutura, ele é inversamente proporcional à inteligência que a gente tem para resolver. Então, o computador, ele é burro, ele só segue o que a gente fala, né? Ele só segue o que a gente comanda, né? Claro que eu não estou falando de inteligência artificial aqui, mas assim, um programa de computador normal, um F2 da vida, por exemplo, ele só vai seguir os comandos do programador. Então, não dá para ele pensar. Agora, a gente pensa, a gente tem inteligência. Então, a gente vai utilizar o quê? Essa desconsideração da deformabilidade por esforço normal, né, para avaliar e diminuir aí, desconsiderando essa deformabilidade por esforço normal, eu consigo diminuir o número de deslocabilidades externas que eu tenho. O que eu vou precisar? Quando eu começar a fazer exemplo, vocês vão entender melhor. O que eu vou precisar esclarecer para fazer vocês entenderem do que eu estou falando? Imagina que eu tenho uma barra aqui. Vou botar aqui uma barra AB. AB. Tá? E eu conheço, então vou botar aqui deslocamento em A conhecido. Então, eu conheço esse deslocamento em A, tá? O deslocamento axial de uma barra, a gente está estudando aqui, lá no Metaflexibilidade a gente já viu isso. Deslocamento axial de uma barra para a gente vai ser ou por esforço normal ou por variação de temperatura, né? Então, assim, eu vou até colocar aqui, ΔL vai ser igual a ΔL da força normal mais ΔL da variação de temperatura. Vou botar aqui ΔL, ΔT, tá? Isso daqui é variação de comprimento da barra, que é, né, o deslocamento, a variação de comprimento da barra é o deslocamento relativo entre A e B na direção axial. Então, isso aqui a gente já vê, né, desde resistência dos materiais 1. Aí eu vou colocar aqui ΔL da normal, né? Supondo que eu tenha aí uma normal constante nessa barra, isso não vai influenciar tanto, tá? Eu vou supor uma normal constante para ficar mais fácil a fórmula. NL sobre EA. Supondo constante. Vocês vão ver que isso daqui não vai fazer diferença para o que eu vou falar aqui, não. E na variação de temperatura vai ser alfa, ΔT do centro de gravidade, vezes L. Então, o que eu percebo aqui nesse ΔL? Eita, era para eu separar, né? ΔLN e ΔLT. O que eu percebo nessas duas fórmulas, né? ΔT do centro de gravidade vezes L. O que eu percebo olhando para essas duas fórmulas, tá? Eu percebo o seguinte. Eu tenho aqui uma variação de comprimento total da barra, que ela tem uma parcela que vem da força normal e uma parcela que vem da variação de temperatura, tá? Então, percebam o seguinte, essa parcela que vem da força normal, independente da normal ser constante ou não, tá? Dela ser NL sobre EA, ou ser alguma função aqui, né, em X, se a normal variar em X, isso daqui vai ser alguma outra função sobre EA, tá? O que importa aqui é que essa parcela ΔL de N é desconhecida. Se eu não resolver a estrutura antes, eu não tenho como saber qual é o valor da força normal naquela barra.
para determinar a força interna ali, eu tenho que ter resolvido a estrutura, tá? Agora, esse ΔL de ΔT, ele é alfa, ΔT do centro de gravidade vezes L. Alfa é uma característica do material. ΔT do centro de gravidade é uma característica da solicitação, né, do que está solicitando a estrutura e da geometria, né, porque depende lá da forma da seção para eu saber aonde está o centro de gravidade e depende da ΔTI e ΔTE. E o L depende da geometria da estrutura, que é o comprimento daquela barra. Bom, então, o que eu estou querendo dizer aqui? Parcela desconhecida, parcela conhecida. Então, esse ΔL total, ele tem uma parcela desconhecida até a resolução do problema e tem uma parcela conhecida. Então, se eu desprezar a variação de comprimento por força normal, ou seja, essa deslocabilidade por esforço normal, se eu desprezar isso, eu tenho que o ΔL vai ser só essa parcela ΔL da variação de temperatura. Ou seja, eu conheço, se eu desprezar a deformabilidade por esforço normal, eu sei o quanto aquela barra vai alongar ou encurtar. Eu conheço a variação de comprimento daquela barra, ou ainda eu conheço o deslocamento axial relativo entre as extremidades A e B da barra. Ou seja, se eu conheço o deslocamento em A, isso vai implicar que eu conheço a componente do deslocamento em B na direção da barra. Por quê? Porque eu sei o quanto ela alonga ou encurta. Se eu conhecer esse deslocamento aqui de A, eu consigo saber qual é a componente do deslocamento B na direção da barra. Ela vale o quê? Alfa ΔT do centro de gravidade vezes L da barra B. Né? Então, eu vou até colocar isso aqui. Desprezando ΔLN, né? Então, desprezando a deformabilidade, a variação de comprimento por força normal. Essa componente eu vou chamar aqui de U, tá? U. Essa componente U, vou botar U, AB, ou seja, o deslocamento de B em relação a A, né? Desprezando, eu tenho que o U AB vai ser igual ao ΔL ΔT, que vai ser igual a alfa ΔT do centro de gravidade vezes L de AB, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu conheço o deslocamento aqui, eu conheço essa componente do deslocamento na direção da barra, tá? E aí, vamos pensar um pouquinho também, a gente já falou de resistência dos materiais 1 aqui, vamos falar agora um pouquinho de álgebra linear, né? Álgebra linear, vocês estudam em álgebra linear algo que se chama, né, espaço vetorial. E o espaço vetorial, né, vamos dizer, um espaço vetorial no R2, dois vetores não colineares, eles conseguem, né, determinar um espaço vetorial. Ou seja, eu consigo escrever todos os vetores do plano baseado, né, com essa base, tá? E também dessa parte, né, de espaço vetorial, de vetor, que a gente estuda em álgebra, a gente sabe que se eu tiver qualquer vetor no R2, e é essa parte que me interessa, se eu tiver qualquer vetor no R2, e se eu conseguir saber duas componentes desse vetor em direções não colineares, eu consigo saber
quanto vale esse deslocamento perfeitamente, tá? Então, isso é uma coisa que me interessa. Vamos dizer que eu tenho aqui o B e que eu consiga, vamos fazer assim, que fica mais fácil para eu explicar o que eu quero explicar para vocês. Vamos dizer que eu tenho aqui, vou colocar essa barra B que eu coloquei ali. E vou colocar uma outra barra BC aqui. Então, vamos dizer, deslocamento em A. Eu tenho um apoio aqui, tá? Eu conheço esse deslocamento aqui. Ainda que eu tenha recalque, seja lá o que for, eu conheço esse deslocamento, tá? Então, eu conheço o deslocamento de translação aqui e conheço o deslocamento de translação aqui, que eu tenho engaste, né? Então, eu conheço os componentes vertical e horizontal aqui, os componentes vertical e horizontal aqui. Então, eu conheço perfeitamente os deslocamentos em A e em C. Se eu estou desprezando a deformabilidade por esforço normal, se eu conheço o deslocamento em A, eu conheço esta componente do deslocamento em B. Se eu estou desprezando a deformabilidade por esforço normal, se eu conheço o deslocamento em C perfeitamente, eu conheço essa componente do deslocamento em B. Então, o que acontece aí em B? Eu conheço duas componentes não colineares do deslocamento em B. Então, eu conheço perfeitamente esse deslocamento em B, tá? É a partir disso que eu vou pensar no sistema principal. Então, eu vou procurando primeiro eu vou avaliar, tá? Eu vou sempre fazer assim, porque eu acho as deslocabilidades internas mais fáceis de identificar, eu só preciso olhar. É um nó interno? Sim ou não? Eu respondo a pergunta. Tá rotulado? Se for um nó interno e não tiver rotulado, eu coloco lá a deslocabilidade interna, tá? Se for um nó externo, eu tenho que avaliar se existe um apoio elástico de rotação ou não. Se existir, eu jogo uma deslocabilidade. Se não existir, eu não jogo, tá? E pensando aí agora, essas deslocabilidades, o que eu vou fazer quando eu colocar uma deslocabilidade ali? Eu vou prender esse deslocamento, tá? Então, qual é a questão? Eu olho para um deslocamento. Esse deslocamento é um deslocamento conhecido e um deslocamento que, se eu impuser um deslocamento aí prescrito, ele vai gerar esforço, eu vou segurar esse deslocamento. Por quê? Porque eu vou segurar a princípio. Então, imagine que aqui, tá? Eu peguei essa barra daqui, transformei em uma barra bem engastada. E aí, dessa barra bem engastada, eu vou começar. Primeiro, eu vou colocar um recalque num dos apoios. Vou fazer isso aqui. Aí, vou avaliar o que acontece aqui. Depois, nessa barra bem engastada, eu vou mexer só nessa rotação. Então, vou pegar esse engaste e vou rotacionar aqui. Aí, vejo o que acontece. Depois, eu pego esse outro lado aqui e rotaciono para ver o que acontece. E depois, eu olho só a solicitação externa e deixo todo mundo aqui parado, tá? Se eu fosse colocar deformação, é que eu não desenhei essa deformação aqui, né? Se eu fosse desenhar essa deformação aqui, eu ia ter as duas rotações aqui nos extremos zero e eu não ia ter nenhum desnível, nenhum deslocamento ortogonal recíproco aqui. Por quê? Porque eu vou mexendo cada um por vez. Então, é isso que eu vou analisar na estrutura. Aonde eu não conhecer e esse deslocamento gerar alguma coisa na hora que eu rotacionar, ou na hora que eu empurrar, eu vou prender, tá? E como é que eu prendo? Lembram lá do semi-engaste? Né? O semi-engaste, o que era? Era um bloco que prendia a rotação e aí eu colocava mais um impedimento numa direção aqui. Então, o que impede a rotação para mim são os blocos. Que, como eu estou no R2, eu vou desenhar como chapas, tá? Quando eu estiver numa grelha, por exemplo, eu vou desenhar um bloquinho, que aí vai ser algo tridimensional. Mas aqui eu vou desenhar como chapas.
Então, vamos começar aqui a determinar as deslocabilidades, para a gente começar depois a ver como é que a gente vai trabalhar, como é que vai ser a sistemática do método. Então, por enquanto, eu vou falar dessas deslocabilidades aqui. Então, eu vou seguir lá as regrinhas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer as internas primeiro, tá? Então, vou botar aqui até DI. DI, deslocabilidades internas. Vou olhar os nós. Então, quantos nós internos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Esses aqui são externos, tá? Então, eu tenho 4 nós internos aqui. Desses 4 nós, quantos estão não rotulados? 3. Então, aqui tem uma rótula. Eu sei que se eu girar essa rótula, ela vai permitir esse giro, ela não está impedida de girar aqui, né? Essas seções, elas podem girar umas em relação às outras. Então, se eu aplicar uma rotação aqui, vai girar e não vai acontecer nada. Então, aqui, eu vou colocar essa chapa impedindo esse deslocamento. E da mesma forma que eu chamava x1, x2, x3, eu aqui vou chamar esses incógnitas de ΔI, essas incógnitas de ΔI, ΔI e ΔI. Então, eu tenho 3 deslocabilidades internas. Agora, eu vou fazer as externas, tá? E eu vou fazer as externas exatamente pensando nisso aqui. Então, eu vou olhar aqui, deixa eu colocar, porque aí eu já vou sugestionando vocês a fazer uma coisa que vai ser muito útil para vocês, tá? Então, eu vou primeiro marcar os deslocamentos que eu conheço aqui. Então, eu olho, eu vejo que eu tenho esses 2 engastes aqui. Então, eu conheço os deslocamentos de translação nesses 2 engastes. Reparem que quando eu estiver falando de deslocabilidade externa, deslocabilidade de translação, não importa se é apoio do segundo gênero ou engaste, porque ambos eles prendem toda a translação. Eu estou olhando só para a translação. Então, aqui eu conheço, aqui eu conheço. Aí, eu estou desprezando a deformabilidade por força normal. Então, se eu conheço esse deslocamento, eu conheço essa componente do deslocamento em B. Vou colocando setinhas assim para a gente saber, tá? Se eu conheço esse deslocamento aqui, eu conheço essa componente aqui também. Então, o que está acontecendo? Eu estou olhando aí para B e para E, eu estou vendo que eu conheço só uma das componentes de deslocamento no plano. Como eu estou no R2, eu preciso, um vetor, o deslocamento é um vetor, uma grandeza vetorial, eu preciso conhecer 2 componentes para conhecer perfeitamente. Então, eu identifiquei que existe aí uma deslocabilidade externa, porque eu não consigo, só conhecendo esses 2, conhecer os deslocamentos de todo mundo. Então, eu vou prender aqui, eu vou prender e vou dizer que essa deslocabilidade aqui, eu vou chamar de ΔI4. Então, eu vou botar aqui D externo. Uma vez que eu prenda aqui, agora eu conheço a horizontal. Eu coloquei um apoio aqui, tá? Então, eu prendi esse deslocamento aqui que eu não conhecia e disse que ele é o ΔI4. Então, para mim, agora ele é conhecido. Eu coloquei um apoio aqui. Então, quando eu coloquei o apoio, pronto, eu fiz com que esse deslocamento horizontal fosse conhecido. Em esse deslocamento conhecido totalmente aqui, porque eu agora tenho a componente horizontal e a vertical, se eu desprezar a deformabilidade por normal, eu conheço essa componente aqui também. Então, isso faz com que eu conheça perfeitamente o deslocamento aqui. Daí, eu conhecendo o deslocamento perfeitamente aqui, eu conheço essa componente do D. Eu conhecendo o deslocamento perfeitamente aqui, eu conheço essa componente do E. Do C, desculpa. E aí, eu vejo que ficou faltando mais uma vez, né? Que eu tenho 2 nós em que eu conheço só uma componente. Eu tenho que conhecer 2. Então, eu vou botar esse apoio aqui para que o deslocamento esteja conhecido também. Vou chamar aqui de ΔI. E aí,
Eu colocando esse apoio, eu passo a conhecer esse deslocamento horizontal, como eu conheci o vertical, por conta de estar desprezando a deformabilidade por esforço normal, conheço perfeitamente o deslocamento aqui em D. Conhecendo em D, eu conheço essa componente aqui de C. Então, eu conheço aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? O caminho. Eu conheci a A e F. E daí, eu pus esse ΔH4, eu conheci o E. Do E, eu fui para o B. Depois, eu coloquei aqui no D. E depois, eu conheci o C. Então, aqui está o caminho que eu utilizei, tá? Para conhecer todos os deslocamentos translacionais daí. Então, eu tenho duas deslocabilidades externas. Então, o número total de incógnitas que eu teria seria 3 mais 2 seria igual a 5. O número total de deslocabilidade seria igual a 5.